Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo meu vídeo aqui. Pra mim já é passado um pouco do meio-dia, já é 1h40 aproximadamente. E eu resolvi gravar um vídeo aqui pra vocês, contando um pouco da minha história. Alguns que vai estar me assistindo no vídeo, principalmente a minha família, vai saber certinho, vai relembrar meu passado. Outros não sabem, pessoas que me conhecem nas redes sociais vai ficar sabendo a minha história. Porque hoje eu resolvi contar a minha verdadeira história de vida, né? Pessoal, sem muita enrolação, para não ficar muito longo o vídeo. Meu nome é Adriana Gonçalves Cardoso da Silva, por conta do casamento, né? Tenho 34 anos, nasci em Cascavel, Paraná. Eu fui criada pelos meus avós paternos, porque meus pais biológicos não me criaram, e daí eu fui criada pelos meus avós paternos. O nome da minha avó, Maximínia, e seu Tertuliano. Foi eles que me criaram, os pais do meu pai biológico. O meu pai biológico, eu não chamo ele de pai, eu não tive o hábito de chamar ele de pai. Eu falo, ele é meu pai, fulano é meu pai, mas para contar para pessoas, para terceiro. Mas assim, chamar ele pai ou pai, eu não tenho esse hábito, eu não me habituei, muito menos a minha mãe. Que a minha mãe, menos contato eu tive, menos ainda que meu próprio pai. Então eu chamo meus pais paterno de pai e mãe, sempre desde quando eu aprendi a falar até hoje considero meus pais meus avós paternos. Porque pra mim pai é quem cria, não quem faz, né, gente? Bem no curto e no grosso, mas é verdade. Mas vamos lá. Como eu falei, meus pais se conheceram, segundo a minha família, gente. Eu vou contar um relato de que minha família conta. Um contou de um jeito, outro conta de outro. A verdade nítida, pura, cristalina e verdadeira não tem como eu saber, porque isso faz há 34 anos atrás. E daí eu vou contar assim, baseado do que me falaram, me contaram, né? Que meu pai contou, a minha mãe contou, o Pedro contou. Então assim, eu vou contar resumidamente assim, detalhes assim específicos, que é o que me passaram até dia de hoje, né, gente? Tá bom? Vamos lá. Meus pais tinham aproximadamente quase 18 anos quando se conheceram numa discoteca, segundo a minha família, né? Como eu tô falando. Se conheceram numa discoteca, rapazes ou moças, na época lá na balada lá, né? Antigamente falava discoteca. Se conheceram, namorico, começou aquele namorico, né? Aquele namoro de fogo. E quando penso que não, a minha mãe grávida de mim. Pra surpresa de todo mundo, principalmente deles e dela, né? O que aconteceu? Muito nova, não tinha cabeça, ambos não tinham cabeça. Não queria criar uma criança e perde a liberdade, né, gente? Aí, como a minha mãe não queria compromisso, meu pai não queria compromisso, aí ela queria me abortar. Segundo eles, ela queria me abortar. Ela não queria ter eu de jeito nenhum. E ela não tinha uma relação assim muito boa, estável com meu pai. Eles até tentaram viver junto por várias vezes, mas não rolou. Não sei por quê, se o defeito, o problema estava nela ou estava nele, ou ambos, mas não rolava para formar uma família. E ela não queria ter eu, né, no caso. E daí ele falou, e a minha família também interviu, falou, olha, espera ganhar a menina, né? Espera ganhar o nenê, depois você vê o que você faz, se você quer, porque até lá de certa ideia era ver se ela mudava de ideia, acabava me aceitando, né, com o tempo. Mas ela nunca quis, sabe? Dizem que ela nunca me quis. E depois eu nasci, e eles tentaram viver junto, como eu falei, em chácaras, né, nos sítios, moravam em sítio. E o meu pai sempre dava um servicinho aqui, um servicinho ali, não parava em casa. E ela ficava na casa, mas ela não cuidava de mim. Segundo a minha avó, ela ia me visitar, né? Achava eu sentada no chão, toda mijada, toda suja, toda assada, com fome. E segundo ela também, eu era uma criança muito mansa,
uma criança calma, quietinha, podia estar morrendo de fome que não ficava chorando, ficava quietinha. Eu era uma menina muito calma, muito tranquila. E aquilo cortava mais ainda ela, porque ver uma criança assim, toda mijada, cagada, toda jogada no chão e a mãe ali próxima e não tava nem aí, sabe? E meu pai tava trabalhando, chegava na casa, aquela briga, aquela inferno, sabe? Vivia um verdadeiro inferno, porque pra mim não é vida isso, né? Aí, como ela esperou ter eu, né? Como eu falei, ela queria abortar, daí ela esperou, eu já tava grandinha já. Meu pai resolveu tirar ela de mim, eu dela no caso, né? E dar pros meus avós criar. Meus avós falaram que não queria criar, eles falavam, jamais vamos criar neto, bisneto. Já criou a família, tá grande, eles tinham combinado de não criar neto. Mas, como ela via eu naquela situação, ela ganhava até o mamar pra mim, no caso, a minha avó falava que ela ia dar o peito pra mim mamar, obrigada. Diz que a minha mãe falava pra ela, Lourdes, que o nome da minha mãe biológica é Lourdes, o nome do meu pai é Pedro, meus pais biológicos. Ela disse que ela apanhava o peito na força na minha boca, quando eu chupava, que eu ia mamar, ela tirava e dizia que eu tava com cólica, que eu uma coisa ou outra, ela disse que ela inventava pra não dar de mamar pra mim, e eu chorava e fiquei muito doente, emagreci, fiquei muito abaixo do peso. E daí a minha avó, por conta disso, não tinha coração, era a primeira neta, uma menina, e percebia que eu era uma criança mansa, uma criança tranquila, né? Aquilo cortou ela. E ela conversou com meu avô, no caso meu pai, conversaram e decidiram me criar, né? Daí eles me criaram, eu morei com meus avós até casar. Eu casei, eu saí da casa dos meus pais que me criaram com 21 anos, que foi quando eu casei. E de lá pra cá tô casada, né? Tô na minha casa. Mas assim, eu fui criada, como eu falei, pelos meus avós paternos. O meu pai, depois dessa época, ele nunca mais assumiu compromisso com nenhuma. Eu tenho muitos irmãos, vários irmãos. Uns eu conheço pessoalmente, outros eu conheço por fotos, redes sociais, outros eu não cheguei a conhecer. O meu pai, ele sempre seguiu uma linha de solteiro, namorando e continua namorando até hoje. A minha mãe, as informações assim que eu tenho, né, gente? O meu pai, ele sofreu um acidente no trabalho, foi baleado, ele tem uma bala que entrou no rosto dele e tá na cabeça dele, bem no encaixe que a gente faz esse movimento da cabeça. Ele tem uma bala alojada ali. Ele foi até para São Paulo para tentar tirar essa bala, não conseguiu. Ele estava saindo do trabalho e atiraram ele. É uma espécie de assalto, mas eu acho que era alguma vingança sobre mulher. E daí ela não deu para tirar, porque se tirar a bala, ele pode morrer na cirurgia ou ele pode perder o movimento do corpo inteiro. Segundo médicos daqui de Cascavel, Paraná e até de São Paulo, quando ele foi para São Paulo para tentar tirar essa bala, eles falaram que eles operavam o coração, mas não tirava a bala da cabeça dele, porque ou ele morria na cirurgia ou ele perdia o movimento do corpo inteiro e ficava paralisado eternamente até morrer na cama. Aí o jeito é deixar a bala. Daí ele sofre por conta dessa bala, ele tem depressão por conta dessa situação. Como ele nunca firmou com mulher nenhuma, tem vários filhos, hoje em dia ele tem depressão, tem essa bala, ele tem problemas psicológicos, tanto que eu e ele hoje, na vida atual, a gente não se dá bem. Ele tem um psicológico totalmente diferente do meu, a gente não conversa, a gente não se dá bem, por conta de uma briga muito feia que a gente teve há um tempinho atrás. Ele não fala comigo, eu não falo com ele. Eu perdoei ele, me afastei dele, mas me perdoei, né? A vida segue, né, gente? Mas a gente não se fala, porque ele não quer contato comigo, porque talvez é por causa disso mesmo, né? Por conta de esse problema psicológico que ele tem, ele se trata de HIV e vive a vida assim, gente. Ele
Ele fica um dia numa casa, um dia na casa de outra, uma mulher pega outra, agora tá parando na casa da minha avó, voltou pra casa da minha avó, no caso da minha mãe, que é a mãe dele, que me criou, né? Ele é uma pessoa que vive assim, sabe? A minha mãe, a última vez que eu vi ela, eu tinha 15 anos, que ela apareceu na minha primeira comunhão, na igreja que eu tava fazendo a primeira comunhão. Ela apareceu do nada lá e conversei com ela, tal. Ela me pediu perdão, chorou, conversei pouca coisa com ela, mas eu não tenho contato com ela. Me parece que ela tem mais 3 filhos, uns é do meu pai, meus irmãos, por pai de pai e mãe, e o outro parece que a última filha dela é do marido atual dela, e nunca mais eu vi ela. Eu já não tinha contato, não chamo ela de mãe, não chamo o Pedro de pai, não tenho esse hábito de chamar, né? O hábito, não tenho, né, até hoje, de hábito de chamar o meu pai biológico de pai. Eu falo pai, por exemplo, alguém vai falar, eu falo, esse aqui é meu pai. Mas aquele hábito que o filho fala, pai, ô pai, eu não consigo chamar ele de pai. Eu não me vejo, não vejo ele como meu pai. Como eu não tive criação, não tive afeto, carinho, nem de pai, e nem dele, nem dela, no caso, meus pais biológicos, eu não consigo chamar ela mãe ou mãe. Eu falo, e pai, né? Eu consigo falar assim, tipo, esse aqui é meu pai, não, fulano é meu pai, é a minha mãe, isso sim. Mas chamar e convivência nenhuma, totalmente zero. E meu pai, eu chamo meu avô, né, que é o seu Tertuliano, e a minha avó, que eu chamo que me criou, que é a esposa do seu Tertuliano, eu chamo de mãe. Porque pra mim, pai e mãe é quem cria, não é quem faz. E daí eu tenho essa coisa comigo que eu não consigo chamar ele de pai. E ainda mais agora que a gente tá meio afastado, né? A minha mãe, como eu falei, eu não tive contato mais com ela. Não sei nem se é viva, se é morta. Ela mora em Cascavel, num bairro do outro lado da cidade. Como eu moro em Cascavel, ela mora em Cascavel. Mas eu não sei nem se é viva, se é morta. Meus avós do outro lado, da parte dela, eu não faço ideia. Não tenho contato, não sei como é que tá. E eu, como eu falei, eu saí, casei, né, com 21 anos, namorei, né, casei e vivo com meu esposo, Nivaldo, até a dia de hoje. Graças a Deus, temos uma boa vivência, uma boa relação. E assim, pessoal, o meu pai, que no caso seria os irmãos dele, que eu considero como se fossem meus irmãos, porque foi criado junto, né? Meus avós que me criaram, meus pais, no caso. Eu vou falar o Pedro e a Lourdes e o meu pai e minha mãe quando eu me refiro aos meus pais que me criaram, para não confundir vocês aí, porque eu sei que fica meio confuso, até para mim falar aqui, que dirá para entender aí do outro lado. Os meus pais, eles tiveram mais filhos, né? Eles têm o Pedro, que é meu pai, que é o primeiro filho deles. Tiveram o Nicanor. O Nicanor já é falecido, já tem mais de 12 anos. E tiveram Maria Lúcia, tiveram o José Bianor e por último tiveram o Gonçalino. O José, ele mora em São Paulo, casado, tem uma filha que já tá para casar também. Maria Lúcia mora em Bema, aqui no Paraná. Parece que tá morando, eu não sei se ela já saiu de lá. Também tem 2 filhas. Ela se casou, inclusive ela é minha tia, irmã e madrinha, né? Tia porque é irmã do meu pai, madrinha porque ela me batizou, e irmã porque foi criada junto, né? Na época tinham todos eles solteiros na casa quando os pais deles, meus pais, me adotaram para criar. E ela é minha madrinha batizado, ela e o Tacílio. E ela tem 2 filhas casadas já também. O Nicanor, ele tem 2 filhas em São Paulo. Morreu, né?
essas meninas eu nunca mais subi notícias delas duas, né? O Gonçalino, ele vive solteiro na casa da minha mãe, até dia de hoje. Ele teve um relacionamento, parece que ele tem uma filha lá em São Paulo, mas não se sabe se é verdade ou se não é. E ele vive na casa solteiro na casa até dia de hoje. E eu casada, né? Hoje eu tô gestante, estou grávida do Samuel e vivendo a vida, né, gente? É assim mesmo. Mas assim, gente, eu já aguentei muito desaforo até mesmo da própria família, de chamada de adotada. Você é uma adotada, você é uma isso, você é uma aquilo, você nem teus pais te quiseram, você não presta. Eu já aguentei muito essas coisas assim de pessoas da minha própria família, do meu próprio sangue, dizer pra mim, na minha cara, por telefone, por mensagem, que de tanto que eu não presto, que nem meus pais biológicos não me criaram. E isso dói muito, gente. Como eu falei, o meu pai, ele tem depressão, tem uma bala na cabeça, se trata de HIV e nunca assumiu a família. Nem eu, nunca assumiu minha mãe, e nunca assumiu mulher nenhuma. Hoje ele tá na casa dos seus 50 e poucos anos e não teve relação séria com ninguém, né? Viveu assim uma pessoa livre, leve, solta a vida inteira. A minha mãe, como eu falei, ela tem eu fiquei sabendo que ela tem um marido, né? Vive com a pessoa, mas como as últimas notícias que eu tive, como eu falei, eu não sei nem se é vivo hoje, atualmente, eu não sei nem se é vivo ou se é morto. Mas, gente, pra mim, pai e mãe é quem cria, não quem faz. Assim como hoje eu estou grávida, vou ter meu primeiro filho com meus 34 anos. Eu nunca tive filhos, né? Nunca nem abortei, nunca engravidei na vida. E hoje eu vejo a importância do pai e da mãe na vida de uma criança. Bem ou mal, meus avós me criaram, meus pais, né, me criaram, bem ou mal. Hoje em dia já faz mais de 2 anos que o seu Tertuliano, que me criou, que eu considero muito como meu pai, já faleceu. Ele deu um infarto o ano retrasado e ele faleceu. E a minha avó, ela vive na casinha dela lá, né? Hoje ela é viúva, vive na casa. Ele tinha saído da casa antes de falecer, eles tinham separado, né? Por conta de rolos de família, eles se separaram, ele saiu da casa, foi morar em outra casa e acabou morrendo nessa outra casa nova. E ela ficou na casa, né? No terreno, ela não saiu e ela vive lá até hoje. E na casa com ela vive um filho mais novo, que é o Gonçalino, como eu citei no começo do vídeo, e o Pedro. O Pedro, como eu falei, ele vive com mulher, vive aqui, vive lá, ele não tem casa, ele não tem uma vida estável com mulher nenhuma, com família, nunca se estabilizou, né? Hoje ele tá parando, cuidando da minha avó, da minha mãe, que é a mãe dele, tá lá na casa dela. Então, em ambos tá os três, né? O Gonçalino, o Pedro e a minha mãe lá na casa, eles vivem lá. Fiz 1001 propostas para ela vir morar comigo. Como alguns aí não sabem, eu moro numa chácara. E eu pedi para ela vir morar comigo, porque ela já tá de idade. Ela é minha avó, né, gente? Ela tá com 70. O mês que vem, em julho, ela vai fazer 73 anos já. E não tá tendo mais domínio, né? Tá fraca, ela fuma, ela é fumante. Tá fraca, não tá bem de saúde. Eu pedi para ela vir morar comigo, mas ela por conta da família, né? Ela não vem morar comigo. Mas eu considero ela muito como minha mãe, a respeito muito, toda a minha vida eu respeitei ela, nunca dei trabalho. Às vezes ela brinca falando, nossa, eu criei 5 filhos, 6 com a Adriana, e nenhum filho me respeita, me trata bem, me considera, me cuida e me valoriza como a Adriana, que não é minha filha biológica, faz. Ela falou assim, meus filhos falam que vem na boca pra mim. E a minha filha Adriana não. Ela me respeita. Às vezes eu falo, dou alguma bola fora, às vezes ela não gosta, mas ela fica quieta, ela me respeita. Ela não fica batendo boca comigo.
E contrário dos meus filhos, fica batendo boca comigo. Ela, na idade que tá, tem que passar por isso, né, gente? Então, assim, famílias, né? Casos de família. Voltando lá, como eu tava falando, eu já aguentei alguns desaforos, que fui adotada. Gente, pra mim, eu já passei muito, assim, situação, assim, de aguentar muito desaforo da minha própria família, minhas primas, primo, tio, tia, que já falaram besteiras pra mim. Hoje em dia eu levo tudo na vibe, levo tudo na esportiva, não ponho mais na cabeça, que nem aquele ditado. Antigamente eu levava pro coração. Quando a gente leva as coisas pro coração, o lado emocional, você se fere, você chora, você se fere, você se sente mal, você passa até a acreditar naquilo. Hoje em dia eu aprendi com a idade, com o sofrimento, agora sendo mãe, com experiências próprias, com o relatório completinho dessas pessoas que falaram essas coisas pra mim. Eu tenho o relatório completinho dessas pessoas, com o histórico de vida delas, do começo ao fim, e comparando com a minha, não tem nada a ver o A com o B. Eu entendi, sabe, abriu a minha mente e eu entendi o porquê que cada pessoa falou isso pra mim. E quando você passa, que você tem um problema com alguém da família, alguém que não gosta de você, quando você entende o histórico de vida daquela pessoa, a tua visão muda. É como se fosse uma chavinha dentro da cabeça da gente, que de repente, assim, ela vira. E você começa a ver, encarar a vida e aquilo com outros olhos. Porque você pensa assim, por que o fulano tá me atacando se eu não ataco, se eu não xingo, se eu o respeito? Por que ele não me respeita? E depois que você entende a pessoa, o fundamento do porquê que aquela pessoa te ataca, sem razão nenhuma, sem prova nenhuma, você entende todo o resto do contexto. E resumir o vídeo para não ficar muito longo, gente, essa é a minha história. Eu fui criada pelos meus avós paternos. Sou casada há 13 anos. De dezembro do ano passado, 2022, fez 13 anos. Minha primeira gestação, tô de 7 meses. Penso eu, e vou fazer o máximo do possível e o impossível para ser uma boa mãe. Já combinei com meu marido, a gente já estabeleceu algumas regras. Samuel nem nasceu, mas já estabelecemos regras em casa, por conta das experiências que eu já tive, minhas próprias experiências. Já estabelecemos regras na minha casa, para quando Samuel já tá aqui com a gente seguir passo a passo certinho, porque eu passei muita coisa na minha vida, e continuo passando. Então, assim, eu não quero que meu filho passe por isso, porque eu quero trazer o conceito de família pro meu lar, pra minha vida, pra vida do meu esposo e pra vida do meu filho. Eu não quero ter essa família louca, essa família que nunca assumiu nada, no caso, meu pai, minha mãe biológica e os meus tios, a minha família. Não quero trazer esse tipo de tóxico pra minha família, pro meu filho. Então, assim, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu vou criar um bom menino, um bom homem, um homem de verdade, que vai construir uma família e vai seguir em diante também. Mas, gente, eu quis trazer esse vídeo, não é pra vocês chorarem, ficar com dó de mim, peninha de mim, não. Eu só quis trazer um vídeo diferente pro canal, porque a gente grava vídeo aqui nas redes sociais. Tem uns que me conhecem, outros não sabem da história direito. E muitas pessoas, né, julgam o outro sem conhecer a história do outro, sem saber, sem ter sentido um pouquinho da dor do outro, e julga, simplesmente julga. Olha na cara, nossa, só de olhar a gente aqui numa câmera, num vídeo, acha que a gente é metido, que a gente é uma coisa, mas nunca parou para olhar nos olhos da gente e saber compreender a história. Só fica aquele diz que me diz que. É como eu falei pra vocês no começo do vídeo aqui.
Gente, eu já especifiquei no começo do vídeo, gente, eu vou contar a minha história, baseado do que o meu pai biológico falou, baseado do que meus pais que me criaram me contaram. A história verdadeira, e não tem como eu saber. Não tem como eu falar uma coisa verídica há 34 anos atrás. Porque eu converso com a minha avó, ela conta uma história. Eu conversei com meu avô, ele contou mais ou menos parecido. Eu converso com meu pai, ele tem a versão dele. Eu nunca conversei com a minha mãe biológica. Mas se eu conversar com a minha mãe biológica, se é que ela tá viva, não sei. Se eu conversar com ela, ela vai ter a verdade dela. Porque, gente, cada um tem o seu lado da história. Cada pessoa é único, cada pessoa tem uma cabeça. O meu pai, por que ele não me criou, não assumiu mulher, filho, família? Hoje ele vive assim, solto, leve, solto na vida. Ele tem as razões dele, os motivos dele, ele tem o psicológico dele pra ele ter seguido nessa vida dessa maneira. Ele tem as razões dele, o intuito dele, a vida dele, que ele seguiu, as escolhas dele. E através das escolhas dele, hoje tem as consequências, né, gente? Isso é fato. Isso é a lei do retorno. Isso não tem como escapar nem na China. A minha mãe, se eu conversar com ela, ela vai dizer: eu queria te abortar por causa disso, disso, disso. Ela vai dar as justificativas dela. Assim como meu avô, minha avó, meus tios, cada um contou uma história, um pedacinho da história. Algumas bateu uma história com a outra, pra mim, né? Contando pra mim, bateu, outras não batem. E não tem como eu falei, cada um é cada um, entendeu? E hoje, há um tempo atrás, como eu falei, eu levava pro lado do coração. Eu chorei muito, de me chamarem na escola, me chamavam de adotada, de um monte de besteiras, né? Bullying faziam comigo. E hoje em dia, não, eu costumo fazer assim, gente, eu levo pro lado racional, eu procuro saber o porquê que fulano tá me atacando. Porque se tem alguma coisa que a pessoa tá atacando, é porque tem algo na pessoa que tá sendo atacada que o incomoda. E que essa pessoa não consegue atingir. Aí ele se enfurece, ele ataca o outro. Entende? Alguma coisa naquela pessoa que tá sendo atacada comove, mexe com aquela que tá atacando. Entende? O meu raciocínio. E daí aquilo incomoda, embora o outro não faça nada, nem abra a boca, mas aquilo incomoda tanto que aquela pessoa despreza, humilha, desafora, faz bullying, né? Então, assim, hoje em dia eu procuro saber o porquê que aquela pessoa tá me atacando. Aí depois que eu puxo a ficha completinha da pessoa, principalmente os da minha família que falaram, eu tenho um histórico completinho de cada um que me falou. Gente, eu mudei. Eu vejo, como eu falei, não levo mais pro lado do coração, o lado emocional. Eu aprendi a usar isso aqui, ó. Eu levo pro lado racional. Porque eu entendi tudo. E comparando a vida que essas pessoas, né, que me falaram, comparando a vida fútil que cada um falou pra mim, comparando com a vida que eu tenho, não chega aos pés. Sinceramente, não chega aos pés. Não tem nem comparação. Realmente a pessoa, eu entendo assim, poxa, a pessoa realmente é frustrada. Realmente essas pessoas são infelizes. E daí elas fazem o quê? Elas levantam de manhã, elas colocam a carapuça assim de alegria, aquele sorrisão assim, se maquia, se pinta, se ajeita, se arruma e sai pra rua como nada aconteceu. Aí passa o dia inteiro, chega na casa, tira aquela carapuça e no outro dia põe de novo, e no outro dia de novo. Vive uma fachada, vive uma vida de fantasia, algo não real. Finge ser feliz, finge ser o que não é, o que nunca foi e o que nunca vai ser. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. O dia que mudar isso aqui, a vida muda. A nossa vida, gente, eu falo pro meu esposo, eu vejo e percebo, na vida, a gente tem os altos e baixos, isso é normal. A gente leva uns tombos, umas rasteiras na vida pra gente crescer.
e faz parte. Até é bom que nos deixa mais forte, nos fortalece. Que nem eu falei, eu tô gravando esse vídeo pra vocês chorar, ficar com dozinho de mim. Eu só quero passar a minha experiência, deixar registrado, porque isso aqui daqui 20 anos, meu filho que nem nasceu, que tá de 7 meses na minha barriga, daqui esses 20 anos, talvez eu nem esteja mais aqui pra recordar desse vídeo, o meu filho vai estar assistindo meu vídeo. Entende? Daqui menos de 20 anos, meu filho vai assistir meu vídeo e vai me ver aqui, ó, rostinho limpo, minha mãe. Nossa, minha mãe gravou um vídeo contando a história da vida dela. Entende? Assim, isso aqui fica registrado. Então, assim, eu não quero que fique com dó, com isso, com aquilo. Eu só quero deixar registrado o meu psicológico, o que eu estou falando, a pessoa que eu sou. Eu estou sendo pura e verdadeira nesse vídeo. E eu quero que fique registrado nas minhas redes sociais pro meu filho, meu neto, meu bisneto, a minha nora, lá na frente, daqui uns 15, 20 anos, se eu não estiver mais aqui, que assista a verdadeira pessoa que está falando aqui nas redes sociais e tire como base, experiência na própria vida. Porque eu vejo assim, gente, a gente sofre, tem muitas rasteiras na vida, mas isso nos fortalece. Eu passei por muita coisa assim que hoje me fortaleceu muito, abriu minha cabeça, feito um leque. Antigamente eu tinha uma visão assim, com a idade, com as experiências, os traumas psicológicos, os bloqueios mentais que eu tinha há um tempo atrás. Hoje é como se de repente eu tô aqui, de repente abriu minha mente. Graças a Deus, com o próprio sofrimento, com as minhas experiências da minha família, comigo mesmo, meu esposo que vem de outra família, me abriu muito minha cabeça, e ali por diante, várias coisas que foi encaixando na minha vida que me faz ser a pessoa que eu sou hoje. Os meus estudos, estudei um tempo psicologia, então é isso, gente. Eu quero deixar registrado aqui que eu só queria gravar esse vídeo aqui como um pequeno desabafo, e eu quero deixar como ponto final nesse vídeo que, como reflexão, não ataque as pessoas, não fique julgando as pessoas sem você saber de fato qual é a dor, o sentimento, por que aquela pessoa fez aquilo, por alguma razão. Eu nunca cheguei a fazer isso e talvez nunca faça, não sei. Mas um dia eu queria perguntar, olhando nos olhos do meu pai, e perguntar por que ele me rejeita. Como eu falei no começo do vídeo, a gente tá intrigado. Tivemos uma briga feia faz mais ou menos uns 6 meses atrás. Menos de 6 meses. E hoje ele não fala comigo, eu não falo com ele. E a minha mãe, a última vez que eu vi ela, mal conversei com ela, foi na minha primeira comunhão com 15 anos. Eu queria conversar com os dois e entender, claro, como eu falei, eu já entendi a vida dele, já entendi alguns pontos, mas assim, hoje eu como sendo mãe, eu não conseguiria abandonar meu filho. Por razão nenhuma eu não conseguiria abortar, eu não conseguiria desfazer do meu filho e deixar que outro crie. Como eu fui criada, né, por meus avós. Não estou reclamando, mas eu queria entender um pouquinho mais o porquê que os pais fazem isso. Porque, gente, isso influencia muito. Eu passei muita coisa na minha vida, na minha família, com meus pais, com meus próprios pais que me criaram. Passemos muitas coisas que, se eu tivesse criado pelos meus pais biológicos, tivesse uma família de verdade, isso não teria acontecido. Talvez eu seria outra pessoa. Não reclamo, sou uma boa pessoa, mas talvez teria sido diferente, né, gente? Eis a questão, eis uma dúvida que eu queria esclarecer, talvez um dia esclareça na vida. Mas, pessoal, o vídeo já tá longo demais, vocês já escutaram demais. Talvez eu traga mais vídeos aí falando sobre isso. Deixe suas perguntas, comentários lá abaixo do vídeo lá. Se inscreva no canal, deixe like, acione o sininho lá para vocês receber meus vídeos sempre que eu postar vídeo novo, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.